Meus amores, bem-vindos. É com muito amor no coração que eu trago de novo aqui para o canal, Ana Sui, psicanalista, escritora, autora desse livro maravilhoso que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que eu devorei e a gente já teve esse nosso primeiro mergulho sobre o amor possível e hoje eu quero conversar com a Ana e com vocês sobre como aprender a ficar sozinho, a lidar com a solidão, com a nossa e com a do outro. Ana, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, é um grande prazer falar com uma entusiasta do amor, assim como eu, e com uma leitora tão atenta e sensível como você. Ana, eu fiquei pensando, né? O Cazuza tem aquela música que fala solidão a dois que nada. E depois de ler o seu livro, de devorar, de amar ele, eu vejo que talvez essa solidão compartilhada seja um grande gesto de amor. Por que que a gente ainda lê como o Cazuza que a solidão a dois é a perda de amor? Então, mas você vê, né, ele diz solidão a 2 é nada. Talvez a gente tenha uma péssima relação com o nada. Fico pensando nisso. Acho que nada pode ser uma coisa um pouco mais interessante, assim, na nossa vida, porque, né, a gente falava na nossa outra conversa, que você falou dessa lógica da produtividade, né, fazer nada, por exemplo, é um negócio, assim, abominável. E, no entanto, das coisas mais lindas do amor é poder fazer nada juntos, né. Sim. Então acho que, assim, o vazio, o nada, o silêncio, são essas as coisas que a gente tende a desconsiderar rápido demais, quando no fim das contas, é disso que se trata, aquilo que vale a pena na vida. Tem uma passagem no começo de um dos capítulos que tem uma frase do André Comte Sponville, que o amor e a solidão sempre andam juntos, não são dois contrários, mas dois reflexos de uma mesma luz, que é o viver. Como entender que o amor possível é o amor que contém solidão? Que você coloca isso, eu acho lindo, o amor contém solidão. É linda essa citação do André, né, tá no prefácio trazido pela Malvina Zuckerberg. Eu não conhecia, conheci essa frase lendo o texto dela ali, que acho que reflete muito, assim, né, a minha relação com o tema e o que eu tentei colocar, no livro, que é justamente poder trazer uma certa importância para o tema da solidão, porque a gente tem esse lugar de idealizar o amor como lindo, maravilhoso, deu tudo certo, foram felizes para sempre, e a solidão como que maldição, deu tudo errado, deu ruim, está sendo amaldiçoada. E acho que isso é muito ruim, tanto para o amor quanto para a solidão. E na medida em que a gente pode entendê-los como, de fato, então, duas faces da mesma moeda, que é a vida, a gente pode resgatar aí um tanto de valor maior, tanto para o amor quanto para a solidão. A gente falou um pouco na outra conversa sobre sustentar as faltas e queria te perguntar que solidão é essa que é necessária para o exercício do amor? Você também tem uma passagem que acho que é lindo que você fala que ela é um resto, um resíduo do nosso quase encontro. Do mesmo jeito que a gente subjuga o nada, como perceber e cultivar esses restos que ficam, esses quase encontros? Amor, né, é uma palavra que é universal, então não é um conceito de nenhuma linha, né, da psicologia, da filosofia, da psicanálise. E solidão também, não é um conceito aí fechado, né. Então, quando a gente fala de amor e quando a gente fala de solidão, cada um vai ter uma perspectiva a partir da própria experiência de sentir alguma coisa que interpreta como isso. E aí, a gente tem essa noção então de que a solidão, ela seria o quê? Uma pergunta, né, o que que é a solidão? Essa que a gente entende como ruim, e o que que seria isso que a gente tem chamado inclusive de solitude, para poder trazer um certo brilho para isso, né. Qual que é a diferença entre essas 2 coisas? Porque não é a mesma coisa a gente se sentir sozinho e a gente estar sozinho. Às vezes a gente está sozinho,
E eu vejo que você sustenta muito isso com o pessoal que te acompanha, né? Eu também te acompanho há muito tempo, né, Carol? E vejo assim o quanto você ressalta isso para as pessoas que te acompanham, a grande alegria que é você poder usufruir de um momento que você está sozinho, no sentido de que você não tem outros corpos ali por perto, e isso tá ok, né? É gostoso, tem um preenchimento nisso, nessa experiência. E tem pessoas, no entanto, que estão ali num casamento, num relacionamento longo ou num relacionamento curto, numa orgia, numa cidade como São Paulo, num mundo como o nosso, que tem 8 bilhões de pessoas, e que se sentem sozinhos. Então, não é a mesma coisa a gente se sentir só e a gente estar de fato só. Eu acho que só quando a gente, só o simples fato de a gente poder reconhecer que a solidão ela pode ser uma condição tão plural na vida de cada um, isso já dá outra cara pro tema da solidão. E eu fico pensando que tem, né? Você falou isso, que a gente vê o amor como salvação e a solidão do tipo, meu Deus, coitada, perdeu. Eu vejo que a gente ainda encara a solidão muito como sinônimo de abandono, de desamparo. O sentir-se sozinho, mesmo estando acompanhado, talvez tenha a ver com isso de que no fim eu ainda espero que o outro sane o meu desamparo, que alguém resolva, que alguém não me abandone, que alguém me complete. E por isso eu me sinto cada vez mais sozinho? Sim, acho que essa é uma vertente possível, né? De achar que existe alguém que pudesse livrar alguém disso, né? Acho que essa é uma vertente possível de uma solidão numa péssima experiência. E uma outra vertente possível, que paradoxalmente é o contrário, que é achar que ninguém pode fazer nada. Né? Acho que as duas são muito duras. Né? E aí, de novo, eu vou dizer uma coisa que a gente falou no nosso outro encontro, que é a grande coisa para o nosso mundo psíquico, me parece, que é poder sustentar as ambivalências. Então, acreditar que alguém pode, de alguma maneira, trazer uma boa experiência, possa viver uma boa experiência com o outro, mas que não seja a experiência última, definitiva, que vai resolver a vida. Mas é algo, né? O amor é paliativo, ele não resolve nada. E nem tem que Mas, resolver, né? eu disse, ele não resolve nada e lembrei do nada, né? Ele não resolve nada, mas ele traz o nada. E aí, isso é muito na vibe do famoso jargão lacaniano, né? Do amar é dar o que não se tem a quem não o é. Porque é uma troca de nadas. E você colocou isso da solitude e solidão. Eu acho linda essa provocação que você coloca no livro, porque parece mesmo que a solitude é o lado luz da solidão. E isso também gera um ideal de solitude que eu sinto que não ajuda a gente, né? Então, eu sinto que talvez a gente até esteja se desfazendo de alguns ideais do amor do par romântico, mas a gente ainda tem um ideal de amor próprio e de solitude que é essa completude. Então, eu vou estar me amando, eu vou estar bem comigo mesma, eu vou me bastar, uma autossuficiência. Isso deixa a gente ainda mais angustiado e desamparado, porque a nossa solidão, assim como o amor a dois, não é sempre um mar de rosas. Vão ter momentos de angústia, de tédio, de medo, de tristeza. E eu sinto que, como a gente está negando esses sentimentos e essa ambivalência, a gente está fugindo da solidão. Perfeito, acho que muito importante isso que você fala, porque de fato tem essa fuga da solidão, e uma delas, né, vem a partir dessa perspectiva que tem sido tão repetida, do alto amor, do amor por si mesmo. Então, de um lado, a gente tem essa convocação a um amor que é muito idealizado por si mesmo, né? Que vem assim, você primeiro precisa se amar para depois você amar alguém. Você precisa estar bem consigo mesmo para depois você estar bem com alguém. O que, assim, não é que não seja verdade, né? É disso que se trata. Mas como é que você alcança isso? Não é sabendo intelectualmente disso, né? Então, E o a tá gente... bem consigo mesmo não é se consertar, né? Porque às vezes eu sinto que tem um lugar assim, não, só quando você resolver todos os seus problemas,
Aí que você vai É, poder estar com o outro. E aí, gente, a gente vai poder estar nunca com o outro, porque nunca, sempre vai jamais. ter problemas, né? Por mais que você resolva toda essa listinha aqui de hoje, que acho que é difícil, amanhã vai ter um novo problema, uma nova neurose, né? Uma nova limitação. Sim, e aí tem esse termo que tem sido utilizado, que eu acho engraçado, né, que é o estar com a terapia em dia. O que é estar com a terapia em dia, né? Como se isso fosse possível. Então tem essa convocação a essa ideia idealizada, né, de estar bem consigo mesmo, de se amar. E por outro lado, a gente tem reclamado, a gente, né, de uma maneira geral, socialmente, o tempo inteiro de pessoas narcísicas. Então, né, é o namorado narcisista, mãe narcisista, namorado narcisista, pessoa narcisista, o chefe narcisista. Então, esse termo narcisismo, ele tem sido repetido à exaustão de um jeito que eu acho muito vazio de sentido, né? Porque o que é isso que a gente está querendo, propagando? Porque a ideia de estar bem consigo mesmo é uma ideia que retira do outro a completude, né? Então, eu preciso achar minha alma gêmea, mas é uma ideia que mantém a completude comigo mesmo. E é Exatamente. delirante. Não, e que no fim eu fico pensando que é uma surra que a gente leva do nosso próprio superego. Porque no fim, se eu tenho que me completar, eu estou sempre nessa obrigação de desenvolvimento constante e estou sempre no espaço de autopunição. Assim, muitos relatos que eu recebo é não me sinto boa o suficiente ou bom o suficiente, né? De novo, o que é essa suficiência? E aí o estar sozinho vira um espaço de julgamento, punição e obrigação de desenvolvimento constante. Como é que a gente faz com que a solidão seja um espaço para outras coisas e não para essas? Pois é, né, eu acho que precisa ter um corte aí, porque é um imperativo sem fim. Então é um imperativo que, na tentativa de se desfazer de um imperativo, leva para um outro imperativo. E aí a gente tem essa exigência que ela é contrária muitas vezes, então você tem que amar e você tem que ficar bem sozinho, e é impossível atender as dois chefes, né, dando ordens contrárias, atender os dois senhores dizendo coisas contraditórias, né? Então, quando eu digo que tem que haver um corte, é poder suportar o quão impossível dar conta disso. É apenas delirante, né? Que a gente possa viver sem falta, ou possa viver muito bem consigo mesmo o tempo inteiro, ou muito bem com o outro o tempo inteiro. Eu gosto muito de um texto do Freud, né, que se chama Introdução ao Narcisismo, e que ele vai dizer que o nosso narcisismo primário, que é o nosso narcisismo infantil, ele está ligado à nossa autoestima. Era até então a tradução mais difundida pela Imago. E aí tem uma edição da Companhia das Letras que eles fazem uma nova tradução e eles trocam a palavra que antes era traduzida por autoestima como sentimento de si. Então, a palavra autoestima é uma palavra que acho que ela caiu assim num esgarçamento de um uso que muitas vezes não significa nada. Agora, sentimento de si, eu acho isso tão bonito, porque no fim das contas é isso que importa pra gente, a gente sentir que pertence a si mesmo. Mas acho que a gente está tendo sentimentos tão ruins de nós mesmos, né? Você fala, tem um trecho que você fala que o problema não é ficarmos verdadeiramente sozinhos, mas a dificuldade de muitas vezes sermos acompanhados de nós mesmos. Eu sinto que talvez essa companhia de nós mesmos, esse sentimento de si, esteja tão difícil porque a gente está se cobrando demais, você não acha? Claro, com certeza, de acordo total com isso, porque essa fantasia de que existiria alguém perfeito, né, ou que a gente pudesse ser essa pessoa, e que é difícil não relacionar, que acho que tem muita relação com a nossa presença nas redes sociais, com o uso que a gente faz disso, que é tomar o recorte da vida das pessoas ali, que é uma imagem, né, mesmo que seja um vídeo, é uma imagem, no sentido de que é um fragmento, e tomar isso como se fosse tudo sobre aquela pessoa, e a partir disso achar que então eu também tenho que ser assim, e aí a gente recai de novo no impossível, porque a gente acompanha pessoas muitas vezes que têm vidas muito diferentes. Então eu quero ao mesmo tempo ser a grande baladeira e ao mesmo tempo ser a super mãe de 4 filhos e ao mesmo tempo ser aquela que vai silenciar no Tibete. Não é possível, né? Tem que abrir mão de alguma coisa para poder investir em outra. E no fim das contas, a gente pode fazer tão pouca coisa na vida, nosso tempo é tão limitado aqui, e a gente gasta tanto tempo, né, com essas perturbações, com esses imperativos delirantes, que saem, sei lá de onde, né? Sei lá de onde não, né?
A gente está tomado por isso até o pescoço, né? Até o pescoço, até a testa. Então, se esvaziar um pouco disso. Aí, de novo, né, Carol, a coisa com nada. É sustentar o não saber de si também? Talvez esse seja um grande ato de amor? Não saber de si, da vida, do amor, da solidão, né? O vazio, a falta, o silêncio, o ócio, o tédio. Eu fico até pensando naquele conceito do ócio criativo, eu acho que ele não é bom, porque até o ócio, daí do fim, você tem que criar algo. E se for o ócio pelo ócio? Né? E se a solidão for só um momento de solidão, ela precisa vir com um grande insight, porque eu acho que também tem esse lugar. Você também coloca uma coisa que eu acho interessante, que é a diferenciação de solidão com isolamento. Porque eu acho que a gente ainda mistura também solidão com isolamento. Então, assim, a pessoa que está na solidão é a pessoa fechada em casa, que foi se refugiar nas montanhas, no Tibete, que está sozinha, deixou a barba crescer por 2 anos. Como a gente diferencia a solidão de isolamento? Porque a gente pode estar convivendo com a nossa solidão em sociedade, em par, em casamento, e isso é mais interessante e necessário, né? É, sim. Isso que você pega do livro aí, eu acho que é uma diferença muito crucial, né, que é uma ideia de um psicanalista, que é o Felipe Lasanha, e ele traz o isolamento como uma defesa à solidão. Então, a solidão da qual eu me refiro ali no livro, não é a solidão do ato de estar sozinho, né? Por isso que dizia dessa pluralidade das solidões. Não é a solidão do ato de estar sozinho, mas é a solidão que resta como efeito de um certo encontro com o outro também. Então, é a solidão como aquilo que resta mesmo, que não dá para se livrar disso, porque é uma condição estrutural nossa, né? De que nós estamos, em última instância, sozinhos debaixo da nossa pele, em certa medida. E em certa medida não, porque a gente está o tempo inteiro povoado por uma galera, né? E que é disso que nós somos constituídos, então, né? Então, o isolamento, não. O isolamento é uma tentativa de defesa. Então, o isolamento, ele serviria para não encontrar com a solidão que resta depois do amor. Nossa, isso é lindo. E eu acho que a gente está se dando esse nó sem perceber, né? Que muitas pessoas falam, quer saber? Sair dos aplicativos, não vou sair mais, é isso, vou ficar aqui na minha casa, vou ler meu livro. Eu muitas vezes já me coloquei nesse lugar de isolamento, achando que eu estava cuidando de mim, que era um autodesenvolvimento, mas na verdade era um medo gigante de me colocar em relação e não dar conta, e descobrir os meus vazios e os vazios do outro, né? Então, acho que muitas vezes eu vejo um discurso de não, mas eu não queria ficar sozinho. E, na verdade, talvez as pessoas estão com medo mesmo de estarem em encontros, né? E estão se colocando em isolamento por medo desses encontros. Sim. E assim, é o medo do desencontro, né? Você acha que a gente está se isolando mais do que aprendendo a ficar sozinho? Porque a gente vive nesse discurso da independência, da autossuficiência, e agora pensando, acho que ele tem muito mais a ver com se isolar do que aprender a ficar sozinho. Eu não sinto que muita gente está aprendendo a ficar sozinho. Sim, eu acho. Eu acho que tudo nos leva para isso, porque essa vertente, né, da gente se amar, de ser independente, são lógicas que vão nos colocando numa condição de isolamento em que a gente acredita que pode prescindir do outro. E nós não podemos, nós somos seres que somos desamparados. Somos seres dependentes, né? O nosso habitat natural é um encontro com o outro, um encontro desencontrado, enfim, mas é disso que a gente se alimenta, de amor desde sempre, né? Não tem chance de um bebê sobreviver sem outro. Esse é o nosso habitat natural, o outro. E ainda com o outro sozinhos. Ainda sozinhos com o outro, né? Sozinhos com mais outro, sozinhos sem tanto outro, né? Tem um outro conceito que você colocou no livro que eu acho que é uma quebra de paradigma maravilhosa, que a gente ainda entende a solidão como uma condição passiva, né? Então, eu queria estar com alguém, não me restou nada, então aqui, passivamente, vou ter que resolver a minha solidão, como se a gente não pudesse fazer mais nada diante do que a vida colocou para nós.
e que, na verdade, fazer solidão é se colocar de modo ativo e entender que a solidão não é o mesmo que isolamento. Queria que você explicasse um pouco como a gente pode fazer a solidão existir ou viver a solidão de um modo mais ativo e não como um tratamento paliativo. É que a gente tende a tomar como sinônimo, né, solidão e abandono. E o abandono é esse lugar em que nós somos um mero objeto, que somos descartados pelo outro. Uma coisa terrível viver o abandono, né? Quem já viveu sabe disso, o quanto é uma coisa terrível que você não tem o que fazer ali, diante disso. A pessoa que poderia te resgatar disso é justamente a pessoa que não pode fazer nada diante dessa condição. A gente tem as condições mais humilhantes e mais degradantes aí a partir do abandono. E aí, se a gente toma a solidão como abandono, a gente tem essa péssima experiência, essa experiência muito terrível. Agora, fazer solidão, né, que é um termo aí que eu pego emprestado da literatura, com a Marguerite Duras, fazer solidão, ele nos coloca nessa condição que tem a ver com o que a gente falava também no nosso encontro anterior, quando falávamos sobre se separar do outro, sobre como condição, inclusive, para ficar junto, né? A separação. Acho que a separação, ela rima psiquicamente, não só na língua, com solidão. Porque tem a ver, então, com isso, de quando você escuta uma queixa do outro, né, e tomar isso como uma demanda, para mim, não é para mim, e também diante de si, né? Quantas vezes a gente não se sente mal com alguma coisa que a gente sequer sabe do que se trata e coloca uma demanda para o outro para não se dar conta disso. E aí começa, né, uma grande queixa em torno do outro que não resolve algo e vai descobrir só na análise depois, né, que está obsessivo com uma certa queixa que nada a ver, nem é disso que se trata, né, ou até existe aquilo, mas existe uma outra grande tônica em jogo que tem a ver com uma experiência muito mais própria do que com o fato de que alguém possa fazer alguma coisa por mim. E como diferenciar esse fazer da solidão de egoísmo? Porque acho que às vezes a gente também está ficando mais egoísta e intransigente nesse nosso isolamento e nesse é o meu jeito, eu sou assim. Sim, sim. E eu acho que são coisas assim que são talvez até contrárias, assim, porque no egoísmo você está preocupado só consigo mesmo, desprezando ali o que o outro coloca. E a solidão, assim, é o impossível de poder fazer alguma coisa. É o reconhecimento do impossível. No egoísmo não é o reconhecimento do impossível, é a rejeição mesmo de algo que poderia acontecer. E você fala que a gente convive com dois imperativos que são opostos, né? Que é o viva o amor e seja independente. E daí você fala que eles são opostos porque não dá para ser independente amando e não há amor se a gente não entregar a nossa fragilidade ao outro. Você acha que é por tentar fazer essa conta fechar, de viver o amor e ser independente, que a gente não está sabendo nem amar, nem ficar sozinho? Eu acho que sim, porque se a gente está pensando que amar e ficar sozinho, né, são dois lados da mesma moeda, então a moeda tá perturbada, né, tem uma certa perturbação mesmo aí nesse sentido, porque a gente estraga o amor e estraga a solidão com essa lógica de que você possa como é que a gente poderia amar alguém e ficar anestesiado a ela, que seria a lógica da independência, não precisar do outro, eu poder prescindir do outro de qualquer maneira. Não é possível, né? O amor é uma experiência de se deixar atravessar do outro e de fazer o outro necessário para nós, necessário para nossa existência e insubstituível. Que não quer dizer que a gente não possa vir a se curar de uma experiência amorosa, em certa medida, viver uma outra experiência amorosa, mas no amor, o objeto amado é insubstituível. Depois, se você vai ter outra experiência amorosa, é outra experiência amorosa. Não é aquela que substituída. E você vai sobreviver com aquele furo e aquelas faltas, né? Aham, sim. E aí é outra discussão, né? O quanto que a gente sobrevive, o quanto que a gente se cura disso, o resto que fica também de cada experiência dessa, né? Porque acho que amar é se deixar transformar. A gente não tem como se curar por completo no sentido da cura da medicina, né? Que é você ficar tão bem quanto você estava antes. É outro tipo de cura.
E Ana, para fechar, você fala que o amor depende da solidão e a solidão depende do amor. E para mim pensar que o amor depende da solidão, ele vem como um raciocínio mais fácil, que é isso do eu acolher a solidão do outro, a incompletude. Mas por que que a solidão depende do amor para que ela seja possível? Justamente porque a gente estava falando disso agora um pouco, quando fazia diferença entre a solidão e o isolamento. Então, a solidão depende do amor porque ela é o que resta dele, como impossível de encontrar com algo do outro. Lindo. Que a gente sustente e cultive os nossos impossíveis. Amém. Muito obrigada, Ana. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui comigo. Todo meu, adorei essa conversa, Carol, que delícia. Espero que as pessoas possam aí se inspirar a partir, né, das suas próprias perspectivas de vida, de amor e de solidão, e poder inventar seus modos de existência aí. Muito. E, gente, eu vou deixar aqui no link do vídeo já o link para o livro da Ana. Se vocês ainda não leram, corram para ler. Beijos. Beijo, Carol, obrigada.